This is the seventh panel, and we will discuss transdisciplinary humanities education in the environment, health, and well-being, recognizing the interaction between areas of knowledge and solutions to the complex problems of the contemporary societies. This panel emphasized the importance of education for sustainable development and the global well-being societies. I would like to thank Professors Eduardo Missoni and Nelson Barros for their participations and contributions to this panel. Eduardo Missoni, in around 30 minutes, will speak about the role of education in the search for sustainability, health, and quality of life for populations. Eduardo Missoni is medical doctor, former Secretary General of the World Organization of the Scout Movement, currently an adjunct professor at the CDA, Bocconi School of Management, and at the Faculty of Sociology of the University Milano Bicocca in Italy. He is also visiting professor at the Instituto Nacional de Saúde Pública in Mexico, teaching global health and development cooperation and management of international organizations. I met Professor Eduardo Missoni in the World Scientific Congress Educational and Scout Movement Experience and Challenge in Geneva at November 27. It is a great honor to have your participation, and I would like to express my gratitude. And it is, in fact, a great honor. Thank you to be with us. First, we will have the presentation of Professor Eduardo Missoni, and then we'll have the presentation of Professor Nelson Barros. At the end, with the time that the organization had to finish at 4 p.m., we'll have about 30 minutes of discussion, and those who want to put questions to the Professor Eduardo Missoni and Professor Nelson Barros could use the chat to put the questions. Thank you, and we will start with Professor Missoni. Thank you. Thank you very much. Thank you really for the invitation and including for those memories about our meeting in Geneva in 2007, in the centenary actually of the World Scout movement. And I will also use some of these elements. Now I will share my PowerPoint, so I hope this will work out. We tried it before. Here we are. Okay, I hope you do see my screen. Please confirm. Yes, it's good. Okay, perfect. Okay, so I will try to speak about the role of education in relation with sustainability and how education is linked to health and altogether to well-being, to the quality of life. And to start with, I will show you the outline that I will follow. So first of all, I will introduce you to the health and its determinants. Of course, education is one of those. Then I will just briefly indicate what are the theories that link education to health. I will then follow on the links between the idea of health literacy and health outcomes, and health education as a way to produce health literacy, and as this works as a component of health promotion, which is a wider concept, as you will see. Then I will make the case of the medical doctors
which I say that are not educated for health, and you will understand what I mean by educating for health. And finally, what should be an approach which educates health for health professionals. So first of all, many of you, at least those who work in the area of health, I'm sure they know the definition that the World Health Organization has given of health as a state of complete physical, mental, and social well-being, and not only the absence of disease and infirmity. And many of you will recognize that very often we remain just in the idea of health as expression of not having a disease, of not being sick. Now, the concept of determinants of health is fundamental for our approach today. It means looking at the causes of the causes, of the fundamental aspects which determine how society is organized, and therefore that determine the conditions in which people are born, grow, live, work, play, and age. Determinants of health can be shown in this diagram, very well known by Dahlgren and Whitehead, which in 1991 tried to produce this graphically and shows how education is included in those determinants that have an influence, that belong to how the society is structured, and have an influence on the networks, on the determinants which are at social and community level, and determine indirectly the individual lifestyle factors. So health doesn't depend only from constitutional factors such as age, sex, and other constitutional determinants, but is strongly influenced by how the society is organized. Another way of showing this connection is seeing education as part of the socioeconomic and political context. This is a diagram that has been used by the Commission for Social Determinants of Health in 2008 by the World Health Organization. So you see it is related, actually is at the crossroad between the socioeconomic and political context, macroeconomic policies, social policies, public policies, let's say altogether policies, and the material circumstances that finally have an impact on health, and as a consequence also on the health system, and are therefore related with the healthcare system. Now to education. The English language actually is not very fine in using the word education, and we need to make differences between education understood as formal education, so the institutional approach, and established institutions such as school, university, postgraduate courses, so higher education, and the other components, fundamental components of education. Informal education, which is what happens in the family, which happens when children play with their peers in sports. So natural experiences where some kind of learning happens but is not structured. And we finally speak of non-formal education in situations where there is a structured learning, there are specific educational goals in an organized and intentional program where there is something like an educational method. And the best example for this is Scouting. The Scout movement, because it is really has a specific method which is applied in a non-formal condition, not in an institution, with a specific program. But other programs, similar program, could be, for example, what happens in other organizations, such as, for example, YMCA, or in some specific sport programs with a specific goal, not of competition, but of education of the participants. Now, what are the theories which link somehow education and health? And here, unfortunately, literature is very much focused on formal education, so on school, university. And the main theories are known as the fundamental cause theory,
which means that education is considered as a fundamental social cause of health inequalities. So less education and more inequality. And it is education which determines access to resources in future life, such as income or living in a safe neighborhood, or learning about and keeping healthier lifestyles. A second theory is the human capital theory, which is fundamentally considering health as education, as a linked to health as a return on investment. So we invest fundamentally in the human capital, and this will produce better health, which in turn will increase the productivity of the person. And finally, the theory of signaling or credentialing perspective, which links health to the level of education, of formal education, that the person has reached through his or her life cycle. For example, school diploma, university diploma, the PhD or whatever, and links again with social and economic returns. Finally, these three approaches, these three theories are all focusing, as I was saying, on formal education and in terms of attainment. So they leave out elements such as quality or the type of education. So really, they focus on individual factors and leave out many social aspects, which we will see are the determinants that are so important for our purpose. So now let's understand what determines how education is linked to health outcomes. In the health sector, we use the term of health literacy to indicate the capacities of the people to meet demands of health during their life course. So it's about understanding, evaluating, using appropriately health information that they receive through different media, the capabilities that can be categorized in different levels, in functional or interactive literacy skills, but we are specifically interested in critical literacy skills. So it's not only important about understanding something or about being informed, but is about how we use critically that information to create or improve our health. And therefore, if we develop those critical literacy skills, we will acquire the competence for building action for a collective well-being. In other words, to be active in society, in transforming the society, scholars will say, in leaving behind a better world. And this can be done linking the individual development of better health literacy and better health conditions with the action to provide better conditions for communities. And finally, when it comes to policies, also for nations. So health literacy fundamentally is a tool that empowers people and communities. And obviously, it has a very strong relation with the access to quality education and lifelong learning. So quality education understood as formal education, but also all the capacity of learning throughout life. And the health literacy is really the consequence of health education. So health literacy is our capacity to understand health and to provide and to live a healthy lifestyle. And education is the mean to increase our health literacy. Here there is a very important aspect about information providers. In other words, media, public media, social media, including whoever interacts with other people, how the information is provided, how we can ensure that information is trustworthy. And so, for example, that there is no censorship about the information that is provided.
And obviously at the political level, it's very important to consider how health literacy is related to some regulation of the information environment and media. But where regulation becomes censorship, then we are limiting health literacy, we are not increasing it. So now the next step is see how health literacy is the consequence of health education to reach the final health outcome. So in the OECD countries, there have been various surveys about the connection between education and health. And here we have the results of a long period study, long term, over 1995 to 2015, which has shown that higher educational attainment, and we are speaking of formal education, so higher schooling, have better health and lifespans if compared with less educated peers. And this is especially so for tertiary education. So the link between education, formal education, and a healthy lifestyle and a healthy life is strongly, is more significantly linked with tertiary education rather than with primary education. And so education is really facilitating self-awareness on personal health and also making then healthcare more accessible. People who are in a higher level of education somehow are connected to a better income level, and as a consequence also become more, have a better access to health care. But we can see that how education, including basic education, makes a difference, for example, in maternal mortality or child mortality. You can see that the higher the female literacy rate, so the importance of equity, of inclusion of women in education, which sometimes in some culture are left behind, the importance of educating women has not only an impact on their mortality when they become mothers, but also on child and neonatal mortality. And this can be seen also throughout all the nations. Again, we are on data that has been elaborated in this case by the World Health Organization, observing throughout many countries how systematically those countries where there is a better situation in terms of secondary or higher education have also better results in terms of infant mortality. So this is a common phenomenon, obviously with some variation in each country. So let's come to health education. So health education as a definition is any combination of learning experiences. So not only what we get at school, but also what we get in our families, in our communities. It is about improving health literacy, and is strictly connected with the determinants of health. So wider social factors that also determine our capacity to be educated and to develop higher health literacy. So it's not only about understanding individual risks and using healthcare systems, but also about understanding better which are the determinants of health and how we can eventually act to control them or to improve those factors. Now, health education is clearly linked with the different levels of or different risk factors that determine health. There are health behaviors, according to some studies, so individual health behaviors define 50% of the causes of death and of the health conditions. Sorry, this went too far. Same studies show that the environment is relevant, as well as genetics and access to care. And health education helps individuals to manage better in these different situations. However, and we can identify some of these risks. This is a more recent study and show that comparing 1990 with 2010, and shows a number of risk factors and in comparison with the percent of early
death by cause. So you see very high factors such as tobacco, diet, activity patterns, alcohol, toxic agents, and others. Now, having the same list, we can say that health literacy enables to better manage at an individual level these lifestyle factors. So we can say better health, better health literacy produces or leads to better health, and better health leads to better education. Indeed, if we have good health from the beginning, we can avoid the impaired mental development at various levels of our life cycle, reduce mental capacity, for example, for undernourished children, which will then reduce the capacity in adolescents and produce unhealthy mothers that in turn will produce baby of low birth weight, and again the cycle starts again. So health from the very beginning of life is strictly related with our capacity to learn and to use this education to improve our lifestyle. So this was recognized in older time. You see, if you see the cardinal principles of secondary education, 1918, it was recognized that a student who is not healthy, who suffers from an undetected vision or hearing deficit, or who is hungry, or who is impaired by drugs or alcohol, is not a student who will profit optimally from the educational process. So this is a strong link between better health leading to better education. And here we have then the full sequence. Now, health education, however, includes also the development of knowledge and skills that enable action to address the determinants of health, which finally also are linked to the sustainability of the overall human system. And this, therefore, we need to understand that education is just one piece of the puzzle, which is health promotion. So the process of enabling people to increase their control and to improve their health. So it's a comprehensive social and political process. So the political action, the empowerment of individuals and communities to change the system, to improve the conditions due to determinants of health is a fundamental of this process. So it's not only strengthening the skills and capabilities of individuals, where we work through education to improve health literacy, but also action directed, so it's a community action directed toward changing the social, environmental, and economic determinants of health. Finally, health promotion is about enabling people, communities, so individually and collectively, to increase their control over the health determinants. And this is strictly related also to the social conditions. We speak of social gradients to show how, let's use here income level as a proxy of education. And this shows very well, this is known as a Marmot curve. Marmot was leading, Sir Michael Marmot was leading these studies in England between 1999 and 2003, defining the social gradient, which means the distance between the privileged component of the population and the underprivileged components. Even in different neighborhoods, poorer people, and therefore by proxy with poorer education, suffer more problems in health, and therefore have a shorter life expectancy. Now, before I showed you a list of factors which are linked to disease, well-being, and death. Now, we showed them as linked to individual lifestyle factors. But if we take the approach of social determinants, then we can say that those individual lifestyle factors are strictly linked to how the system is organized. So the societal structure, if you are poor or if you are rich, if you have access to health services or you haven't, if you can go to school or not, this has a direct impact on those risk factors.
But at the same time, there is the structure of our society, which is market-based and fundamentally based on competition and producing increasingly more profit, uses marketing strategies which increase the consumption of, for example, tobacco or alcohol, or push for an unhealthy diet, use high consumption, for example, of sugar, or the use of firearms. And therefore, there is a push which comes from the market. See us rather than as citizens, they see us as consumers in a very unsustainable way, push us for increased consumption, including of harmful substances and harmful lifestyles. Now, I will make this specific case to come then to a conclusion, a specific case of the education of medical education. So in 1971, a very well-known Italian public health scientist, Giulio Maccacaro, wrote, he was interviewed about how effective education, medical education was, and he concluded that there is no graduate course nor a specialization course educating a medical doctor who is able to integrate usefully in an urban or rural community, to take care of it, to understand its illnesses, and defend its right to health. It's very interesting that when I produced this slide, Microsoft immediately proposed me a connection. You know, they saw doctor, and then they pushed me immediately a stethoscope and the computer, which is exactly the contradiction of this approach to medicine, very biomedical approach rather than an educational approach, which allows doctors to be peers and to be near to their communities. So fundamentally, what we need is a health educator rather than a medical doctor. But the training of doctors all over the world was determined at very early in last century, 1910, through a standardization of the training, a report known as the Flexner Report, and was commissioned by Carnegie and Rockefeller Foundation, which fundamentally left out any alternative approach to the idea of specialization, of disease approach, medical schools, which would become the cathedral of education, being totally isolated from the national systems and their community, with an enormous distance between the competence developed in medical schools and the real needs of the population, and which led to the focus on marketable research. Research today is financed only if there is a potential market afterwards. And therefore, we have, for example, orphan drugs or orphan diseases for which there is no research and therefore no scientific output. And very often, this market approach also is linked with the risk of conflict of interest between the professionals and the research they conduct. So when for many years, I have taught also in a faculty of medicine, and the first year, I had a course on the social determinants of health. And I asked my students, some 100 students in the class, I say, why do you want to become a doctor? And then the answer was quite uniform: to help people who suffer, to be useful to the community. Somebody just would say to gain reputation and social status. It's a good job, finally, to be a medical doctor. And then I asked, what kind of doctor do you want to be? And then they made a long list of any kind of specialization: cardiologist, endocrinologist, gynecologist, cardiac surgeon, and the most complex issues, but very rarely, if any, would say general practitioners. None would say psychiatrists, and absolutely never somebody would say, I would like to deal with public health and community medicine. And this is no surprise, because we have been, as adolescents, all be influenced by the TV series, by the heroes of the media, which are always doctors working in high complex situation, in hospital, in emergency wards. So all the production, the movie production has focusing on the heroes that are in complex conditions and highly specialized.
And also the education which of medical doctors follows this global standard and is a top-down training. I say the horizontal sick patient is the object of training. They are only people hospitalized in bed. These students don't go to the community, or they go only at the end of their process, learning process. So they forget totally where disease starts. What are the conditions where people are born, grow, work, live, and age that then produce disease and produce ill health? And in developing countries, this is a very serious issue, because as we produce, or the system produces doctors which are inappropriate for the local context because they only studied how to work in general hospitals, so we really have push factors that lead to the migration toward the global north of people, of medical doctors, students on which the local system have invested. But they have trained them for something else, not for their communities. So we have to transform this, and this applies now to many other sectors, not only medical doctors. We have to shift from health education to education for health. So health and its determinants should be a subject of formal education, means at school, at high school, university, in all disciplines. We can train health for health professionals in engineers, future lawyers, future people in literature. I mean, we really need to bring health as a priority in all disciplines, so that every citizen, every person which goes through education will learn that health has social determinants, and therefore you can improve health through an action, not only in formal education, but also in all non-formal education programs. And if we have trained, including parents, in understanding what is health, improving their health literacy, then we will have a better citizens, well prepared for health. So we need for medical doctors, from the very start, we should start on focus on health and not focus on disease. We should focus on the context where people becomes ill health. Or we should really try to find those students that will go back to their community and work in a community project. A medical doctor is not an individual project, it's a community project. And therefore, we should provide them with direct experience with the community from the very, very beginning, and understanding that health is the result of multidisciplinary, intercultural, and multisectoral approach to health, not forgetting that ethics is fundamental. Educating for health professionals is, as I was saying, in all disciplines. In all disciplines, natural sciences, engineering, law, we can introduce health as a subject, understanding where does ill health come? What are the historical, cultural, political factors that produce ill health? Today, for example, we cannot forget that ill health which is related to conflicts, for example. And this is not something that you study at the Faculty of Medicine. You have to study it through the different areas of human disciplines, for example, understand political issues, historical issues that are linked to that causes, those determinants of ill health. Always keeping in mind that we need to introduce equity in our programs, and therefore instilling values, social commitment in every level of the education, formal, informal, and non-formal. So a for health professional has a vision of social justice, so it cannot have a neutral role, must take part and really fight, let me use these terms, for health of the whole population. So what we need, and this is my last slide, we need, in order to connect education and health in a vision of a sustainable society, we need to build an education which is for a society which is inclusive. There is space for everybody, nobody left behind. It's cooperative. We do things together. We need to understand how to work with
people who are different than us. We should like diversity because this is a wealth of information and of culture, should be equitable. So trying to identify those who are in higher needs and therefore support them more than those who have lesser needs. Ecological, which means having clearly in mind the idea of sustainability, of the possibility also of having a planet which can stand humanity for long term and not facing the current crisis. So how can we recover from the current catastrophic ecological crisis? A world which is peaceful, a society which is ethical, and finally, all these things combined would produce a healthy society, and then comply with that goal, which is also stated in the so-called sustainable development goals, which is health for all at all ages. And here I conclude. Thank you very much. Thank you, Professor Eduardo Missoni. It is a pleasure. We will proceed with the presentation of Professor Nelson Barros. In around 30 minutes, he will talk about the environmental problems we need to solve until 2030. Professor Nelson Barros is a PhD in environmental sciences and is teaching at the Fernando Pessoa University. It is a associate professor in this university and is a researcher at the Synthesis Health Center for Researchers. We'll proceed with the presentation and I will change the share with Professor Nelson. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon, everybody. I would like to extend my compliments to the colleagues of the panel, Mr. Chairman, Rui Maia, and special compliments for the invited Eduardo Missoni. Thank you. Following the indication of the chairman, I will proceed my presentation in Portuguese. I know you can follow me in Portuguese. I do. Yes, Eduardo. Yes, I do. Thank you. Okay, thank you very much. Boa tarde a todos. Agora vou prosseguir em português. Vou fazer uma pequena apresentação que vai ser mais uma apresentação muito mais indicativa daquilo que vai ser a nossa discussão depois, que eu penso que a discussão a posteriori vai ser bastante mais interessante do que propriamente a minha apresentação. Seja como for, vou começar por apresentar apenas aquilo que vai ser o índice daquilo que eu vou apresentar, nomeadamente apresentar aquilo que são os principais problemas ambientais atualmente, aquilo que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, que de alguma forma as Nações Unidas lança para tentar resolver ou para tentar acompanhar aquilo que são os nossos atuais problemas a níveis ambientais, e depois a falar um pouco sobre a ligação da poluição atmosférica com os objetivos de desenvolvimento sustentável, que na verdade, como irão ver mais à frente, a poluição atmosférica aparece como um parente pobre no meio destes objetivos de desenvolvimento sustentável, e finalmente uma pequena conclusão. Falando agora um pouco daquilo que são os nossos grandes problemas atuais, a lista é relativamente longa. Nós temos cerca de 12 questões fundamentais que de alguma forma deveríamos dar, digamos, acompanhamento até 2030. Na verdade, 2030 é amanhã. Faltam menos de 5 anos, por isso os objetivos de desenvolvimento sustentável para 2030 dificilmente serão atingidos, porque efetivamente aquilo que enfrentamos atualmente é de uma magnitude tal que dificilmente iremos conseguir atingir esses objetivos. Chama a atenção, por exemplo, para aquilo que são os problemas das alterações climáticas e tudo aquilo que teremos que fazer
para tentar controlar as alterações climáticas, tentar controlar as nossas emissões de gases com efeito de estufa, tentar fazer uma transição energética para as energias renováveis e, acima de tudo, perceber a nossa limitação sob o ponto de vista energético. Um bocadinho mais à frente irei voltar a esta questão. Falar um pouco daquilo da necessidade de aumento da eficiência energética e de, no fundo, tentar também outras tecnologias, nomeadamente tecnologias de fixação e captura de carbono. Outro aspecto que é fundamental é a questão da conservação da biodiversidade. Nós atualmente enfrentamos um problema maior que se prende com a perda de biodiversidade e, de alguma forma, essa perda de biodiversidade é acompanhada pela desflorestação acentuada, em particular em algumas zonas do planeta, nomeadamente zonas de floresta na Amazónia, por exemplo, nas zonas tropicais, muitas vezes associadas a crime ambiental, com tráfico de madeiras, por exemplo, e que obviamente esse tipo de atividades ilícitas acompanha a nossa perda de biodiversidade, porque a desflorestação leva consigo também a perda de biodiversidade. Chamar uma especial atenção para a poluição atmosférica. Na verdade, é um parente pobre no meio disto, porque parece que acordamos para a poluição atmosférica nos últimos anos. De alguma forma, a pandemia acabou por nos trazer para a luz do dia algo que normalmente nós não vemos. É curioso porque falamos muito de poluição de águas, falamos muito de poluição de solo, falamos muito de resíduos. A poluição atmosférica sempre foi um parente pobre. Na verdade, aquilo que nós não vemos, o que os olhos não veem, o coração não sente. Basicamente, a poluição atmosférica, em geral, não se vê, a não ser que realmente seja muito grave, mas em geral está presente dentro desta sala, por exemplo. No entanto, nós, como não a vemos, damos-lhe pouca importância. Durante muitos anos demos muito pouca importância à poluição atmosférica e foi preciso vir uma pandemia para percebermos aquilo que é a importância da qualidade do ar. Na verdade, nós temos que reduzir as nossas emissões, e a redução de emissões de poluentes atmosféricos passa por uma revolução da forma como nós utilizamos os nossos recursos, passa também com os aspectos da energia, passa com os aspectos da forma que nós desenvolvemos as nossas atividades industriais, passa pelos aspectos como nós desenvolvemos as nossas atividades agrícolas, transporte, etc. É transversal a todas as atividades antropogénicas. Uma palavra também para aquilo que é a água e aquilo que é a gestão e a conservação do meio hídrico. De alguma forma, nós precisamos rapidamente aumentar a eficiência da utilização e a gestão dos recursos hídricos. De alguma forma, investir naquilo que são as tecnologias de poupança de água. Basta pensarem, por exemplo, que em Portugal 75% da água que é consumida em Portugal é consumida simplesmente pela agricultura. 75% da água. Apesar de tudo, temos alguns aspectos muito, muito bons. Nós temos praticamente 99% da nossa água controlada, que é excelente. Regamos o nosso jardim com água potável, lavamos o carro com água potável. No entanto, depois gastamos também 75% da nossa água na agricultura. Tudo isto tem que mudar. Há que mudar a nossa maneira de ver e de usar os nossos recursos. Chama a atenção também para a desflorestação, que já anteriormente tinha chamado a atenção quando toquei o tópico da biodiversidade, porque efetivamente aquilo que é a desflorestação e aquilo que é a degradação do solo e do uso do solo, a forma como nós usamos o solo, tem que mudar radicalmente. Neste momento nós temos tendencialmente uma degradação acentuada do solo, temos que promover um uso sustentável do solo e de forma a preservar também os ecossistemas e de alguma forma também contribuir para a sequestração de carbono, nomeadamente não contribuindo para a desflorestação, porque a floresta, como sabem, tem um papel muitíssimo importante também na fixação de carbono. Aquilo que é um problema emergente, os plásticos. Eu lembro-me que há 20 anos ninguém falava praticamente de microplásticos, hoje toda a gente fala de microplásticos. É um problema emergente que, na verdade, leva a que a poluição pelos plásticos
é um problema óbvio e importante. É relevante que pensarmos em que temos que reduzir a utilização deste tipo de produto. Este produto tendencialmente vai se mantendo no ambiente, muitas vezes de forma invisível, através de tais microplásticos. Estes microplásticos aparecem basicamente em todo o lado, o que significa que nós ainda não percebemos muito bem quais são os impactos destes microplásticos e por isso efetivamente é um desafio enorme a poluição por matérias ou por material plástico. Aquilo que é a saúde dos oceanos é o outro grande problema que neste momento temos. Nós temos que proteger os ecossistemas marinhos, nós precisamos de reduzir a poluição dos mares, nós temos que combater o excesso da pesca, temos que combater a destruição dos nossos pesqueiros, nós temos que combater e tentar estabelecer formas de proteção e salvaguarda do oceano, e só assim poderemos também salvaguardar a biodiversidade do nosso oceano. Aquilo que é a segurança alimentar e aquilo que é também a sustentabilidade da produção agrícola. Imagino que depois iremos falar um bocadinho sobre aquilo que é a pressão demográfica, sobre a produção de alimentos e as formas de produção da agricultura, ou seja, se pensarmos um pouco, a agricultura tem um papel fundamental na nossa sobrevivência. Se nós não tivéssemos a capacidade de produzir alimentos para todos, ou pelo menos temos a possibilidade de produzir, não chega a todos de forma equitativa, mas isso é outra discussão, mas esta produção de alimentos tem que obviamente seguir um caminho sustentável, e a forma como neste momento produzimos os nossos alimentos muitas vezes não é sustentável, e isso tem impactos quer a nível dos diferentes reservatórios ambientais, estou a falar da água, do ar, do solo, quer também da biodiversidade. Obviamente a agricultura e a forma como produzimos também está ligado, obviamente, às emissões com gases com efeito de estufa. Outro aspecto muito relevante tem a ver com a urbanização, a forma como vivemos, onde é que nós vivemos, de que forma é que nós planeamos as nossas cidades. Será que a forma como nós usamos as nossas cidades, como construímos o espaço urbano, é sustentável? Até que ponto é que nós temos que mudar a nossa maneira de ver e de estar para compreendermos o impacto que é a concentração nas cidades? Neste momento temos mais de metade da população em meio urbano, a tendência é para chegarmos quase aos 2/3 nos próximos anos, o que significa que é um problema que vamos ter que enfrentar. Ou seja, tendencialmente a população humana vai convergir para grandes metrópoles, megametrópoles, e tudo quanto leva à construção de megametrópoles, vai acontecer que temos uma gestão, uma dificuldade de gestão desses espaços urbanos acrescida, porque leva a uma concentração enorme de população, e com a concentração de população temos os impactos ambientais que decorrem dessa mesma concentração. A depleção de recursos, todos nós temos noção que a teoria de crescer e multiplicar não funciona num sistema fechado, ou seja, de alguma forma não podemos crescer infinitamente num mundo finito, e por isso, de alguma forma, temos que contornar a depleção de recursos. Por isso, aquilo que é a economia circular, os princípios da economia circular, a promoção da eficiência, a reutilização, é uma pedra de toque fundamental para tentarmos, de alguma forma, contornar a depleção de recursos. A justiça ambiental. Este é outro aspecto muitíssimo importante, que provavelmente iremos debater um pouco mais à frente. As questões da forma como a justiça ambiental pode resolver ou pode ajudar a resolver alguns dos problemas dos desequilíbrios existentes dentro daquilo que são o espaço ambiental, que é de todos e para todos, mas para que haja equilíbrio é preciso que haja justiça. Se não houver justiça, provavelmente vamos ter desequilíbrios, e os desequilíbrios estabelecidos são um dos problemas que nós enfrentamos, e por isso é através da justiça ambiental que nós poderemos chegar àquilo que é a proteção ambiental, nomeadamente ter melhor ar mais puro, água mais protegida e o solo mais protegido.
E por último, a chamada transição energética. Muita gente fala de transição energética, muita gente fala de energia. Penso que falta aqui um bocadinho de educação para a energia. Os aspectos energéticos são transversais a tudo aquilo que eu falei até agora. A maior parte das pessoas não faz ideia daquilo que são os nossos gastos energéticos. É comum vermos nos nossos média coisas como Portugal está a produzir 90% da sua energia e de alguma forma ficarem muito contentes com isso. Só que se esquecem de um pequeno detalhe. Neste momento, efetivamente, estamos a produzir 90% da nossa energia elétrica, que é 25% do nosso balanço energético nacional. O que significa que nós estamos a gastar combustíveis fósseis, 75% são combustíveis fósseis, para sustentar a nossa qualidade de vida, para sustentar as nossas escadas rolantes, para sustentar os nossos carros, tudo isso que de alguma forma nós tentamos branquear, olhando como para as energias renováveis, como se estivessem neste momento já a resolver tudo. Não estão. Pelo contrário. E se nós queremos resolver os problemas ambientais, passa pela resolução do problema energético. E o problema energético resolve-se com as pessoas. Nós todos temos que pagar nossa cota de responsabilidade na utilização dos recursos energéticos. Eu no final vou pôr uma fotografia que na verdade é uma provocação e já vão perceber o meu ponto de vista. Relativamente àquilo que tem sido o papel das Nações Unidas para, de alguma forma, fazer frente a estas questões, desenvolveu, a partir de 2015, apareceram os chamados, no âmbito da Agenda do Desenvolvimento Sustentável para 2030, apareceram os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, basicamente, tínhamos 17 objetivos, e esses objetivos visavam e visam, de alguma forma, fazer face àquilo que são os desafios que eu anteriormente apontei. E esses desafios têm diversas vertentes, nomeadamente vertentes a nível económico, social e ambiental. É a essência da sustentabilidade. Nós só temos desenvolvimento sustentável se tivermos equilibradas as componentes sociais, ambientais e económicas. E por isso não podemos olhar só para o ambiente se queremos um desenvolvimento sustentável. No entanto, parte das questões ou parte daquilo que são os objetivos do desenvolvimento sustentável para 2030, na verdade, interligam-se entre eles e, de alguma forma, reforçam-se de forma mútua. Estes objetivos de desenvolvimento sustentável, no fundo, têm um enquadramento universal e, de alguma forma, tenta trazer os países e as organizações para conjuntamente tentar ultrapassar os problemas ambientais que temos e, de alguma forma, construir uma cidade mais sustentável e equilibrada para todos. Se olharmos apenas para a questão ambiental, deixando as partes sociais e económicas de lado nesta fase, os objetivos de desenvolvimento sustentável para a componente ambiental estão sustentados em alguns dos objetivos, nomeadamente o objetivo 6º, que se refere à água limpa e à parte dos recursos sanitários, que de alguma forma tentar contornar os problemas da gestão das águas residuais e a gestão das águas e de alguma forma dar uma resposta àquilo que é a poluição da água, a falta de recursos hídricos e o uso inadequado deste recurso. O objetivo 7º, relativamente à energia limpa e de alguma forma pagável, que seja económica. Nós podemos pensar em ter energia limpa, mas ela, se for demasiado cara, não temos forma de estabilizar a nossa sociedade, porque deixa de ter acesso a essa energia. A energia tem que, de alguma forma, chegar a todos, para que tenhamos uma sociedade equilibrada. Se nós tivermos a energia, ela até pode ser uma fonte muito, digamos, disponível, mas se não for suficientemente barata, nós teremos, obviamente, uma economia completamente desequilibrada. Basta imaginar, se eu puser agora o litro da gasolina a 10 euros, só meia dúzia de pessoas é que andarão de carro. Okay? Não é que fosse mau, mas
compreendem de alguma forma o impacto que isto poderia ter, e por isso o que é que significa ter a energia tem que ser, além de ser limpa, tem que também ser de alguma forma económica, tem que ser equilibrada sob o ponto de vista económico. O objetivo 11, relativamente à sustentabilidade das cidades e das comunidades, nós não podemos pensar só nas nossas grandes cidades, nós temos muitas pequenas cidades, muitas pequenas aldeias, nomeadamente longe da privilegiada Europa. De alguma forma, nós, enquanto europeus, somos muito privilegiados e, de alguma forma, temos dificuldade em perceber aquilo que se passa no resto do mundo. E de alguma forma perceber que a sustentabilidade de grandes megametrópoles com 10 milhões de habitantes, para imaginar cidades que têm o mesmo número de habitantes que Portugal, é muitíssimo importante ter estas cidades muito bem geridas e a capacidade de ter cidades que sejam inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis são objetivos interessantes, mas muito difíceis de atingir. Por outro lado, para além destas megametrópoles, nós temos depois outras pequenas comunidades que também têm o direito a existir e que de alguma forma também deverão seguir os mesmos princípios. O objetivo 12, relativamente àquilo que é o consumo responsável e a produção responsável. No fundo, tentamos pensar em ter consumo que seja sustentável e, de alguma forma, ter uma produção que siga os mesmos princípios. Ora, nós só vamos ter consumo sustentável se nós tivermos, de alguma forma, as pessoas educadas e sensibilizadas para que haja um consumo sustentável. Significa, de alguma forma, levar a sério aquilo que é a reutilização, levar a sério aquilo que é a reciclagem, levar a sério aquilo que é a reutilização dos recursos, perceber que esses recursos, quando nós os estamos a utilizar, eles foram extraídos de algum lado, nós usamos e eles irão para algum lado. Eu sou bastante apologista que nas escolas a primeira visita que deveriam fazer era um aterro sanitário, para de alguma forma perceberem, para os nossos jovens logo de pequenos perceberem para onde é que vão os resíduos da nossa sociedade. E isso levaria a pensar 2 vezes antes de utilizar, ou antes de consumirem. E finalmente, o recurso, finalmente não, ainda temos mais 2, mas um dos mais importantes é precisamente a ação climática. Nós hoje enfrentamos uma alteração climática óbvia, que de alguma forma está a acelerar aquilo que já estava a existir. Nós sabemos que o planeta segue ciclos climáticos de longo termo. Nós sabemos que há 18 mil anos que o planeta está a aquecer, estamos num período interglaciar, mas estamos a aquecer muito mais rapidamente neste momento, e este aquecimento excessivamente rápido, obviamente, está a provocar problemas muitíssimo importantes, nomeadamente os eventos extremos. Basta ligar a televisão e ver o que está a passar neste momento, por exemplo, no sul do Brasil, aquilo que está a acontecer em Porto Alegre, para perceber aquilo que é um problema de evento extremo que nunca ninguém tinha visto na região e que as pessoas já começam a pensar em mudar de cidade ou mudar de local, porque não tem forma de viver ali. Os outros 2 objetivos têm a ver com a vida na água e a vida em terra. A vida na água, em particular nos oceanos, que são incomensuravelmente maiores, e por isso tudo que é a proteção da vida marinha, tudo quanto é a proteção da biodiversidade da vida marinha é fundamental, a proteção dos recursos marinhos, e não vai levar muito tempo. Vamos começar a fase da mineração também no oceano e vamos ter impactos muito significativos na vida marinha. Neste momento, o mar ainda é um recurso ainda pouco explorado, de alguma forma, já que sabemos mais da Lua do que sabemos do fundo do oceano, mas vai chegar à altura, quando a depleção de recursos em meio nos continentes começar a faltar, vamos começar a olhar para os oceanos, e quando começarmos a olhar para os oceanos na busca sempre de mais recursos, vamos ter impactos muitíssimo grandes. E também aquilo que é a vida na Terra, e por isso, de alguma forma, aquilo que nós temos que fazer para proteger a biodiversidade, para promover a sustentabilidade dos recursos e dos ecossistemas terrestres.
Evidentemente que estes objetivos de desenvolvimento sustentável estão interligados entre eles e potenciam-se uns aos outros, e é essa a ideia. No entanto, curiosamente, de alguma forma, em 2015, talvez seguindo a ideia que eu tinha apresentado anteriormente, ninguém olhou para a qualidade do ar. Ou seja, curiosamente, a poluição atmosférica não está endereçada diretamente em nenhum dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Seria interessante pensar que eu tenho direito não só a ter água limpa, mas também ter ar limpo para respirar. Na verdade, costuma-se dizer que eu consigo passar 40 dias sem comer, 4 dias sem beber, mas apenas 4 minutos sem respirar. Por isso o ar efetivamente é importante. No entanto, não aparece nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aparece só de forma indireta, como eu irei referir-me um pouco mais à frente. Seja como for, é importante que tenhamos noção que a contaminação do ar, quer interior, quer exterior, é um dos problemas mais relevantes e que está ligado àquilo que é a contaminação, quer por aspectos químicos, físicos, mas também biológicos. A maior parte da poluição que nós temos é indoor, é dentro de casa. E nós passamos 90% do nosso tempo dentro de casa. Esse é outro aspecto curioso. Durante dezenas de anos olhamos para a qualidade do ar exterior e fechamos os olhos à qualidade do ar interior. E foi preciso mais uma vez aparecer a pandemia para percebermos a importância da qualidade do ar interior. Estamos cá 90% do tempo dentro do ar interior. Em particular as nossas casas. Passamos cerca de 70% do nosso tempo dentro das nossas casas. E por isso aquilo que é a saúde pública passa muito pela qualidade do ar. A Organização de Saúde, Mundial de Saúde, de alguma forma chama a atenção que 99% da população está exposta a níveis de poluição, a nível de qualidade do ar, abaixo daquilo que é o desejado. O que significa que nós temos efetivamente um problema enorme para resolver. Basicamente, parte agora em 2021, no final de 2021, a Organização Mundial de Saúde fez uma revisão daquilo que eram os valores limite para a qualidade do ar. Alguns deles baixaram 4 vezes, o que significa que, por exemplo, parte das nossas cidades em que nós achávamos que já estávamos finalmente a cumprir os valores guia, afinal não, à luz do atual conhecimento, estamos muito longe de cumprir os valores guia. Só chamar a atenção que o tempo urge, que temos basicamente 2,4 bilhões de pessoas expostas a níveis perigosos de qualidade do ar interior, em particular nos países em vias de desenvolvimento. Porquê? Porque eles usam biomassa, por exemplo, carvão, para fazer o quê? Para cozinhar, uma coisa tão simples, não é? Nós temos aqui o nosso fogãozinho de indução, absolutamente limpo. Já não digo a mesma coisa dos fogões a gás, isso é um assunto que podemos tratar mais à frente, mas nos países em vias de desenvolvimento queima-se biomassa e as pessoas morrem por causa disso. A poluição atmosférica mata cerca de 7 milhões de pessoas prematuramente. 7 milhões de pessoas por ano, prematuramente. Por isso, efetivamente, é um problema que nós vamos ter que enfrentar e que, de alguma forma, temos que endereçar e resolver esta questão que está associada ao nosso estilo de vida. Parte do nosso estilo de vida está baseada nas questões da energia, e essa energia é feita com quê? Com combustíveis fósseis. Reparem-se no exercício que eu fiz anteriormente, quando eu disse aqui, no exemplo de Portugal, nós, apesar de somos os países que mais produzimos de energia renovável, só estamos a produzir menos 90% dos 25% de energia, ok? O resto é ainda fóssil. Se olharmos para a escala mundial, é aqui ainda mais grave, se olharmos para a escala mundial, nos últimos 50 anos nós praticamente triplicamos o uso de energia. E curiosamente, olha-se para os dados de 1973 e a fração de energia renovável era cerca de 13% dentro do balanço energético mundial. Okay? 13%. Sabem quanto é que é atualmente? 14%. Ok? Por isso, apesar de nós termos esta percepção de que estamos a usar muita energia renovável, estamos aqui na Europa. Okay? Mas o planeta não é só a Europa. E por outro lado, apesar de estarmos a usar muita energia renovável,
nós gastamos muita energia não renovável. Combustão, queimamos. O que é que isto tem como efeito? Emissões atmosféricas e gases com efeito de estufa. Efeitos na saúde humana e diretamente ou indiretamente no clima, na máquina climática. E por isso, na verdade, apesar daquilo, de toda a importância que a poluição atmosférica tem, ou a qualidade do ar tem, nenhum destes objetivos de desenvolvimento sustentável, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, endereçou diretamente a qualidade do ar, mas temos, essencialmente, alguns objetivos, digamos, subtópicos, quer a nível do objetivo 3, nomeadamente do subtópico 3.9.1, que de alguma forma chama a atenção para aquilo que é temos que reduzir o número de mortes e de pessoas que sofrem com a poluição atmosférica, o objetivo 7.1.2, que de alguma forma chama a atenção que temos que garantir energia limpa dentro de casa. Chama a atenção daquilo que estava há pouco a falar sobre o cozinhar com biomassa nos países em vias de desenvolvimento, e aquilo que é o objetivo 11.62, que no fundo está orientado para aquilo que é a sustentabilidade das cidades e aquilo que é o impacto na qualidade do ar no meio urbano. Finalmente, tentar chamar a atenção para aquilo que é o papel que, de alguma forma, a Organização de Saúde tenta fazer. Foi precisamente a Organização Mundial de Saúde que trouxe este problema e, de alguma forma, introduziu nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e tenta fazer o acompanhamento destes tópicos de forma a garantir que, efetivamente, se consegue introduzir e chamar a atenção para as questões da poluição atmosférica dentro daquilo que é a saúde humana. Por isso são alguns tópicos de conclusão, chamar a atenção que, efetivamente, nós temos imensos problemas que são transversais a todos os reservatórios ambientais. Esses problemas não vão estar resolvidos, infelizmente. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são interessantes, mas obviamente para 2030 não vamos ter cumprido nem de longe nem de perto, embora o passo está dado na direção certa. Chamar a atenção para aquilo que é a questão dos aspectos associados à poluição atmosférica e chamar a atenção mais uma vez. Nós temos 7 milhões de mortos prematuros devido à poluição atmosférica, e parte dos problemas da poluição atmosférica estão associados precisamente ao uso da energia nomeadamente através da queima de combustíveis fósseis. E, finalmente, o tal desafio que eu há bocado dizia, ainda agora, quando vinha a pé, que é aquilo que eu faço, basicamente, eu, apesar de viver em Aveiro, venho de comboio, metro e a pé, e sistematicamente tenho esta imagem. Eu chego ao polo universitário e toda a gente vai de escada rolante. Toda a gente põe um like na ação climática, mas quando chega à altura de energia mínima, vai tudo pelas escadas rolantes, ninguém me acompanha subindo os 60 degraus do polo universitário. Em São Bento ainda é pior. Quando sai em São Bento, faz fila para a escada rolante. As escadas ao lado estão livres, é fantástico para mim, que eu subo calmamente. E a maior parte desta gente depois vai para o ginásio correr para o tapete elétrico, né, para ser sustentável e manter a saúde. E por isso isto é um aspecto que nós temos, e isto há bocado o colega Eduardo Missoni chamou a atenção, da educação, sensibilidade. Nós temos que sensibilizar as pessoas têm que perceber que estes problemas ambientais não são dos outros, são nossos. Nós temos que pagar e fazer a nossa parte, nomeadamente subindo a pé, ok? Não faz mal nenhum. Estes jovens, reparem, isto é o polo universitário, estão ali tipicamente usando os vintage, não é? Pessoal com 20 e poucos anos, vai tudo para as escadas rolantes. Muito obrigado. Thank you, Professor Nelson Barros, for your presentation. We have some minutes to discuss and to maybe put some questions to the Professor Eduardo Missoni and Professor Nelson Barros. If you don't mind, I will start to vote. The case. Okay. Okay. No.
I will start to put a question or two questions to both. The first is maybe to the Eduardo Missoni, is if it is possible and with some expected results, positive results, to put as an obligation maybe national programs on health literacy using at the same time informal, non-formal and formal educations. I ask because, for example, in Portugal, we don't have a formal program in the regular education that exists to 12 years of the formal and regular education. We don't have programs for health literacy. Health literacy is not a subject of studies in the schools. And if the countries obtain positive results, for example, with some orientations, international orientation by the World Health Organization, for example. This is the first reflection, and maybe the Professor Eduardo Missoni could explain and discuss with us. And how I put the second question for both, but I think is the structural problem. This is one of the most important problems, that is the demographic question. Demographic question is a great challenge and problem because we have 80 million of people, and we have 2 and 3 parts of the planet in the non-development countries that no have the possibilities in terms of health and other fundamental research, and it is in fact it is a challenge and an obligation to regulation these questions of the population and the grant of population. We need to put, in fact, objectives and politics to regulation the population. This is a structural problem. What is your opinion to both? We can start by Professor Eduardo Missoni. Okay, thank you very much. I mean, on the first question, if we can put some obligatory national programs for health literacy, for sure we can. I mean, I believe that a healthy policy in at national level should introduce health education, as I said, at every level of the education, both formal and non-formal. I mean, in non-formal education is left to the initiative of civil society organizations, to association, etc. But at formal education, it is the government who decides. So for sure, we should introduce these elements of health education inside the programs of school. Now, the risk is that we come again to speak in these programs of diseases, because unfortunately we have been educated or trained or inspired by the idea that a healthy person is a person without a disease. So it is also very important to see who will be our 4 health professionals which are able to teach and to introduce these subjects in the school program. So it's not only an issue that you can do at policy level and say, tomorrow it's obligatory to introduce health in all school programs, but we need to train what I call the 4 health professionals
and I showed that the medical doctors are not prepared for this. If you take, for example, look, the experience in our past or current pandemic, COVID pandemic, we have been faced everywhere globally. We have spoken of COVID only in terms of hospitals, in terms of vaccines, in terms of so medical terms. We have not heard anything which links the health of the people, including if affected with COVID, with the social determinants. When we have introduced policies with the lockdown, I don't know in Portugal the situation, but in Italy we remained blocked in our houses for months. Okay, nobody at government level has thought of the consequences on poor people. People living in small houses, 5 people, 6 people in small houses. People without a job, working on informal economy and having no possibility to survive. And I could list many more things, beside violation of human rights in creating a real apartheid society that we have lived through in so-called democratic Europe. So these aspects are speaking of the incapacity of governments to speak about health rather than of disease. Now, transfer this to educational program, the risk is that we speak, very much in the emphasis on the disease rather than on the social determinant. And this is the risk. But of course, we can introduce obligatory programs. Of course, we have to introduce this in school programs. But we must also be aware that we will have tremendous powerful economic forces against this. Think of if you want to introduce the lifestyle like no tobacco at school, you will have the tobacco industry trying to hinder this possibility. Try to tell at schools to eat more vegetables and leave aside meat, for example. You have the meat industry. Or you have the sugar industry pushing for eating more, snacks and all that kind of stuff. So we must understand that there are economic determinants behind any economic policy. And this happens also at the World Health Organization. Today, they are discussing at the World Health Organization about a pandemic treaty, but they are forgetting that we need a treaty to limit the sugar, for example, in our diet, or that we have to reduce pollution. We have heard the importance of reducing pollution at all levels. I think also soil pollution, water pollution, not only air pollution. I mean, really, but those departments in WHO as well in our governments are minority. Everything is focused on drugs, medicines, rather than in changing the structure of the system. And this leads me immediately, I take your time for responding also to the second question, which is demographic. Now, we have seen in the past control programs, demographic control programs, parental responsibility, or even hidden control programs. I remember about sterilization made without people knowing they were being sterilized. In Latin America, this has been very common, unfortunately, when I was working there in those years, in the 1980s. So if we focus on the growth of the population, but we don't focus on equity and redistribution of resources and the style of life, the lifestyle that we propose, then we are not looking for the right solution. We cannot kill people or to kill people, there are wars, unfortunately. But or to avoid, births through a policy, like in China in the past years, the one-child policy, with enormous consequences, because now they have an aging population and they have problems, social problems as a consequence. If we should start about justice, equity, redistribution of resources, and modifying our lifestyle in rich countries in order to improve lifestyle in poor countries. We need to, I like the idea of degrowth. We have to change the way we think about our lifestyle, which is what I've heard in the presentation on environment. I mean, we cannot grow with resources and waste everything in a closed system.
we have to be able to use the resources in a sustainable way. It's not a question, it's not a demographic question. There is a demographic question, but it's not the solution through the demographic question. The solution is through the appropriate use of resources and equity in the way our society works. Thank you. Maybe Professor Nelson could say something about this second question. Okay. And the other one, that put one journalist about if we don't be capable to have the objectives for 2030. I will address all of the questions. I will proceed in Portuguese now. Relativamente à primeira questão, eu acho que acompanho aquilo que é o pensamento do colega Eduardo, que na verdade a educação é fundamental para, de alguma forma, nós procurarmos sustentabilidade. Na verdade, quando nós olhamos para a essência daquilo que é o conceito de sustentabilidade, pensamos que o conceito de sustentabilidade tem por trás o equilíbrio entre o ambiente, a economia e a sociedade, nós compreendemos a profundidade desta palavra. Muitas vezes nós falamos de sustentabilidade e não percebemos muito bem o que está por detrás. E, de alguma forma, o conceito de sustentabilidade é fundamental. Nós, neste momento, o colega Eduardo falava da indústria que puxa, que de alguma forma força o uso dos medicamentos, o uso do açúcar, o uso do tabaco e por aí fora. Isso tem tudo a ver com o desequilíbrio, que de alguma forma temos a componente económica a atuar e sobrepondo-se à componente social e à qualidade de vida e ao ambiente. De alguma forma é um comportamento claramente insustentável. E por isso nós efetivamente queremos ter uma sociedade mais equilibrada e mais sustentável, nós efetivamente temos que controlar de alguma forma os aspectos de forçamento económico que neste momento temos na nossa sociedade. E esse controle só passa através dos cidadãos. Os cidadãos é que têm uma palavra muito maior do que aquela que acham, porque de alguma forma o cidadão acaba por confortavelmente, e voltamos à história da escada rolante, não é? Essa escada rolante, eu uso a escada rolante porque ela está a funcionar. Ok, mas se ninguém usar a escada rolante, ela para. Certo? E por isso, de alguma forma, nós arranjamos sempre uma justificação para nos acomodarmos àquilo, eu quase queria dizer, à boa vida. Por isso, tudo quanto seja algo que de alguma forma nos traga conforto para além daquilo que é sustentável. E por isso, de alguma forma, aquilo que é a sustentabilidade também sobre os aspectos demográficos também é relevante. E, efetivamente, se nós tivermos um comportamento sustentável e o nosso estilo de vida acompanhar esta sustentabilidade, de alguma forma a questão demográfica esbate-se. Mas alguns no tempo, esta questão demográfica tem que atingir um equilíbrio. Nós não podemos crescer infinitamente. Porque, no fundo, de alguma forma, o tempo tem aqui um papel, ou seja, de alguma forma, se eu não crescer rapidamente de forma exponencial, o sistema irá entrar em ruptura nos próximos 20 ou 30 anos, mas se eu conseguir ter um estilo de vida mais recatado, mais sustentável, em vez de entrar em ruptura dentro de 30 anos, irá entrar em ruptura daqui a 100. E por isso, de alguma forma, nós temos que equilibrar. E por isso, os aspectos da demografia são muitíssimo relevantes, porque de alguma forma temos que atingir um nível de equilíbrio, também ter sustentabilidade no crescimento demográfico. E por isso, este conceito de sustentabilidade é transversal e de alguma forma afeta tudo aquilo que, ou deveria afetar, quer o nosso comportamento, quer o nosso estilo de vida, quer também o nosso crescimento. Olhando agora, porque o tempo já está escasso, olhando para a questão que está colocada aqui no chat, alguém pergunta se o facto de eu estar de alguma forma cético relativamente a atingirmos os objetivos de desenvolvimento sustentável, os objetivos para 2030. Efetivamente vai ser muito difícil e em particular porque falta
a questão básica que temos estado aqui a discutir. As pessoas, o envolvimento das pessoas, a educação das pessoas. As pessoas têm que querer e têm que desempenhar o seu papel, têm que ir pela escada. Se percebem a alegoria que eu quero dizer, ok? Têm que ir pela escada, têm que aprender a ter um estilo de vida mais sustentável. Não podem só falar contra o sistema, não podem só queixar-se, têm que desempenhar o seu papel. E desempenhar o seu papel é ter um comportamento sustentável. Por isso nós não vamos chegar a 2030. 2030 é daqui a 5 anos, 5 anos e meio. É amanhã. Do seu ponto de vista de desenvolvimento humano, é amanhã. E nós não vamos conseguir resolver aqueles 12 problemas que eu enderecei no início da minha comunicação. De certeza que não os vamos conseguir resolver. Principalmente se olharmos para o planeta todo. Porque nós aqui na Europa temos uma ideia muito egocêntrica, de alguma forma, ou antropocêntrica, melhor dizendo, acreditamos que o resto do planeta está mais ou menos no mesmo nível. Não está, não está. Nem toda a gente rega o jardim com água potável. Se andarmos 600 km para sul, provavelmente tem que andar muitos quilómetros até encher um garrafão de água e não é potável. Okay? E por isso é este conceito, esta sensibilização que é preciso trazer às pessoas, nomeadamente às nossas crianças. Obrigado, Professor Nelson. Thank you, Professor Nelson. One last question to this panel. No momento que estas perguntas para a África, a população nos próximos 20 anos, vamos tratar muito falar dos conflitos que já temos para. Como é que a África precisa de qualquer coisa? De uma forma fácil, agilizada, de entregar esses recursos às populações e muitas vezes esses recursos já são roubados ou utilizados de uma forma desesperada. Pronto. A minha pergunta é: se a Europa já tem o seu divisão, a maior parte das famílias já não tem 6, 7, 8 países, se nós já chegamos desse lado onde existe já essa mentalidade académica que está em discutir, qual é o caminho dos países subdesenvolvidos que querem chegar ao mesmo nível de vida que nós temos e que, de certa forma, parece não estar autorizado a passar por as mesmas direções a nenhum nível de recursos que nós estamos a chegar? The last question to 1 minute, if it is possible, is how the non-developed countries need to do to be capable to have the same life level conditions than the other countries like the European countries. Maybe to finish in 1 minute, Professor Eduardo Missoni. Yeah, I think the answer is easy. They should not follow the path that we have followed. This does not mean that they cannot join modernity or a better lifestyle, but means that they have to be creative and making, a jump, not going through all the phases that we have gone through and then discover that we have a problem. And therefore, I think there is a lot of creativity, but fundamentally, they should abandon the idea of economic growth and compete on growing their economy, and rather putting their priority on the health of the people, the life conditions of the people that can be improved without the need for an economic growth, which is based only on consumption. So it is really the paradigm that should be changed. And we have to obviously to do the same in Europe. And finally, the general system should redistribute resources. And this is the most difficult issue. Just to conclude, as we have spoken so much of the Agenda 2030, of the Sustainable Development Goals, there are lots of contradictions also in that agenda. I totally agree in what has been said. But for example, if we take the Sustainable Development Goal number 8, where it speaks of sustained and sustainable growth, that is an oxymoron. So that is not possible. We need to understand that growth, economic growth, and market-based economic growth is our biggest problem. And all the consequences, all the things that we have spoken today are linked to this market economy.
that we have to reinvent. We have to find a society which I said is cooperative, is equitative, is based on human values rather than on the value of the money. I think this is really the solution also for developing country. Obviously, it's not easy because there are those economic forces that we mentioned that want to go in a different direction, unfortunately. But education may change this. Thank you to all. Thank you, Professor Eduardo Missoni, Professor Nelson Barros. We will return at 4:30 with the panel 8, Cultures, Natures, Arts and Health. And in the meantime, we will send to the Professor Eduardo Missoni an email to discuss the possibility to have a text for publication with the other colleagues and the other participations. Thank you to all. Thank you very much. It was a pleasure. Thank you. Thank you. Bye-bye.